Eu saúdo os irmãos e as irmãs com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao canal AD Santana do Mundaú. Se inscreva, dê o seu joinha, fortaleça este canal que tem como objetivo semear a boa semente. É um prazer, é um privilégio poder compartilhar convosco as nossas lições bíblicas deste segundo trimestre de 2020. Nesta semana estudaremos a lição de número 12, a conduta do crente em relação à família. São lições maravilhosas que temos estudado. Estamos estudando esta semana a penúltima lição das lições, cujo tema principal, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nesta lição de número 12, a leitura bíblica em classe se encontra aos Efésios, capítulo 5, versículo 21, até o versículo 33, aos Efésios, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 4. O texto áureo: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Aos Efésios, capítulo de número 5, e o versículo de número 31. A verdade prática: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Nós aprendemos aqui nesta verdade prática que a família é um projeto especial de Deus, que não há instituições, empresas que não venha primeiro a família. O casamento, ele possui três características especiais: monogâmico, o marido e a sua esposa; heterossexual, macho e fêmea; e indissolúvel, só a morte pode separá-lo. A nossa lição, ela possui três tópicos. O primeiro tópico, a conduta do crente com o marido. Segundo tópico, a conduta da crente como esposa. E o terceiro tópico, a conduta do crente como filho. O padrão moral e espiritual da família deve ser fundamentada na Bíblia. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém cada um desempenha papéis diferentes. Duas coisas especiais, importantes, que nós podemos aprender nesta lição: iguais e diferentes. O que são iguais? Os valores. O que são diferentes? Os papéis. O movimento feminista quer colocar a mulher à frente do homem. O intuito é maligno, quer destruir a família, quer arruinar o padrão bíblico. É um movimento caótico, pervertido, destrutivo. Mas o padrão ético, moral e correto da família é a Bíblia Sagrada. É o padrão divino que preserva e constrói a família. Meus queridos irmãos, diferentes os papéis, iguais os valores. Na cultura judaica, a mulher era secundária, considerada até como propriedade do homem. Na cultura grega, a mulher é escravizada, mas na cultura cristã, dentro do Evangelho, a mulher é valorizada. A mulher tem o mesmo valor que o homem, mas os papéis continuam os mesmos, papéis diferentes. E Paulo, no capítulo 5, ele enaltece o matrimônio quando ele coloca o marido em comparação a Cristo e a esposa, a igreja. Esta analogia, marido e mulher, Cristo e a igreja, nos ensina e nos ajuda a observarmos as diferenças de papéis e a igualdade de valores. Quando a Bíblia fala que a mulher deve ser sujeita ao marido, essa expressão provoca até um espanto na mulher. Mas quando você faz esta analogia, você começa a entender os papéis. A igreja serve a Cristo não forçada. Cristo não faz a igreja sofrer. Cristo não oprime a igreja. Então é neste sentido, nesses papéis, que devem ser desempenhados tanto o marido como a mulher. O marido é um líder da família. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo
é a cabeça da igreja. Efésios 5:23. Na Bíblia, a ordem de autoridade, perceba, a autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. A autoridade não são valores, a autoridade são funções que devem ser valorizadas. Observe, existe autoridade e existe autoritarismo. O autoritarismo é anárquico, o autoritarismo é desorganizado, o autoritarismo é o abuso do papel, é o abuso de autoridade. Já a autoridade é diferente, a autoridade lidera, promove, a autoridade ela concede conforto à liderança, ou aos liderados, melhor falando. Quando Jesus ele chamou Pedro para apacentar o rebanho, o que foi que ele disse? Ele perguntou: Pedro, tu me amas? Pedro respondeu: amo, Senhor, apacenta o meu rebanho. Então, a base de uma verdadeira liderança está no amor. O marido deve amar a sua esposa, não somente em ações, mas em palavras, porque a palavra ela tem poder. A palavra fortalece, a palavra provoca, a palavra cria algo especial ou algo destrutivo, dependendo da palavra. Uma palavra má provoca tristeza, desconforto. Uma palavra benigna, uma palavra amável, ela provoca conforto e serenidade. Vamos entender, o marido ele não pode tentar tirar proveito do seu papel para tornar a esposa um capacho. Também a esposa deve reconhecer a liderança do marido, ou seja, deve haver reciprocidade. A mulher ama o marido e o marido amar a esposa. A mulher demonstrar amor ao marido e o marido demonstrar sempre amor à esposa. A grande complicação, os grandes conflitos que surgem é que o marido ele deixa de cumprir o seu papel porque a esposa deixou de cumprir a dela. A mulher deixa de cumprir o seu papel porque o marido deixou de cumprir o seu papel. Mas o padrão bíblico é que cada um assuma o seu papel. Um erro do outro não justifica o erro daquele. Temos que entender que temos que fazer o nosso papel independente daquele outro. Quando você faz o seu papel, você está justo diante de Deus e Deus certamente vai agir ao teu favor. Amém? Deve sim, o padrão bíblico deve haver uma reciprocidade, amor e respeito da esposa, amor e respeito do marido. Então, queridos irmãos, o neomarxista e o feminista, o movimento feminista, considera este modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Mas é diferente, a mulher poder conquistar seu valor sem se masculinizar e mudar sua natureza. Para a mulher conquistar o valor, ela vai exercer o seu papel e aí o seu valor estará conquistado. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa. Isto é o segundo subtópico do primeiro tópico, onde trata a conduta do crente como marido, o amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Ele deve exercitar o amor com obras, com atitudes e também com palavras. Tem pessoa, eu amo a minha esposa, não precisa falar. Por que você ama? Como é que você prova que você ama? Porque eu dou a feira, eu sustento, eu pago energia, eu compro roupa para ela, eu faço aquilo. Não, isso não é um sinal, uma ação básica do amor. Você deve, com gesto e também com palavras, torná-la confortada, porque elementos, coisas que dar à mulher, elementos, presentes, essas coisas, são importantes, mas não é o básico, não é único, não deve ser único, não é a única coisa que você deve demonstrar como amor. Você deve expressar amor também, você deve confortar, você deve deixá-la
satisfeita, provocar satisfação, provocar serenidade, não irritá-la, provocá-la e respeitá-la, seria algo completamente diferente. Você não pode provocá-la, você deve amar. Você deve expressar este sentimento através de gestos e também de palavras, porque a palavra tem poder. A igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposição autoritária. O cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido, ao declarar: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Só uma pessoa anormal, louca, é que pode se machucar, bater em si mesmo, não comer, não vou comer porque eu quero que eu morra de fome, né? Eu não vou cuidar de mim, eu não vou tratar de mim. Isso é um louco, né? Então, assim como você trata do seu corpo, assim como você quer bem a si mesmo, você deve também querer bem a sua esposa. É o que diz a Bíblia: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. O marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentre outras. Honrar a esposa, respeitá-la e amá-la, provocar não ira, mas provocar prazer, provocar satisfação, serenidade. Tal demonstração de amor deve ser sincera. Há muitos casais que são hipócritas. Na frente das pessoas mostram carinho, mas nas quatro paredes são inimigos. O casal, ele não pode ser competidores. Eles devem ser unidos com o objetivo de ambos crescerem, terem o mesmo valor, valorizar um ao outro, honrar um ao outro. Existem casais que são muito divididos, são isolados uns dos outros. Não, deve ser unido, é uma sociedade, deve compartilhar com responsabilidade, com equilíbrio. Então, meus irmãos, ao marido Deus delegou a liderança do lar e o dever de amar a sua esposa com verdadeiro altruísmo. Segundo tópico, a conduta da crente como esposa. O conceito de submissão. Submissão. Sub quer dizer está ao lado, está junto. Olha que coisa maravilhosa. A esposa é comparada com o Espírito Santo. O Espírito Santo não está junto para ajudar? Ele não é o Consolador? Jesus foi quem disse: rogarei ao Pai e Ele enviará outro Consolador para que esteja convosco, para ajudar vocês, o Paracleto. E a esposa é para ajudar o marido. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Sujeição das esposas aos seus maridos, Efésios capítulo 5, versículo 22, deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Veja que a igreja não é escrava, veja que a igreja não serve a Cristo forçadamente. Sujeição dos filhos aos seus pais, sujeição dos servos aos seus senhores. Aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. O que é sujeição? O que é submissão? É a mulher atender o marido com amor, com temor, com respeito, servir ao marido com amor, com respeito. Submissão no casamento é o chamado de uma esposa para honrar e afirmar a liderança de seu marido e assim ajudá-lo a exercer essa liderança de acordo com os seus dons. Então, a virtude da mulher, o papel da mulher é ajudar essa liderança do esposo. A condição da mulher cristã
Na sociedade grega, como eu falei, as mulheres eram tratadas como inferiores. No Evangelho, as mulheres alçaram posição de dignidade igual aos homens. A reverência devida ao marido, essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Existem esposas que desrespeitam a liderança do marido, faz coisas e não combina com o marido. O marido também lidera a esposa, lidera a família e não combina. Liderança tem que ser compartilhada, partilhada, deve ser comunicada, transparente, para que um não tenha segredo com o outro. Todos têm que ter um segredo partilhado, e não o marido um segredo que a mulher não sabe, a mulher tem um segredo que o marido não sabe. Isso destrói o casamento, isto arruína o casamento, isto é algo destrutivo. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta e não egoísta. Isso capacita a esposa a ser recíproca ao marido. O homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie. Quando você exerce o seu papel, você contribui para que haja reciprocidade também. A postura de reverência faz com que a esposa venha apoiar e ajudar o marido em sua tarefa de liderar. O marido de uma mulher sábia a ouve com muita alegria, porque sabe que ela é uma boa contribuinte, ela é uma conselheira, ela é uma cooperadora. A esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora, nem desautoriza a autoridade de seu marido. O marido, claro que não pode fazer as coisas sem combinar com a esposa. Há marido que vende, compra, troca e nem combina com a esposa. Você não está pedindo autorização a ela, você está partilhando os seus negócios, você está combinando com ela. Claro que ela não vai dar a resposta final, você vai mostrar a razão para ela, convencê-la com palavras, porque ela pode livrar você de um grande prejuízo. Quantos maridos tiveram grandes prejuízos porque não combinou com a esposa? Também a mulher jamais pode ser a chefe, a líder, ela não pode ser, autorizar, mandar, determinar, proibir, né? E o esposo, tem que haver uma combinação. Havia numa cidade famosa porque os maridos eram dominados pelas mulheres. As mulheres era senhora, que mandava, que determinava, os homens eram varunca, manda ela, ele nunca, né? E um certo fazendeiro, um homem riquíssimo, ele foi provar esta fama, se é verdade, desta cidade, e levou muitos cavalos, chegou na primeira casa e disse: quem é que manda nessa casa? Quem manda nessa casa é a minha mulher, tome a galinha. Ou seja, ele disse que ia dar uma galinha na casa que a mulher mandasse, e daria um cavalo na casa que o homem era o líder. Então chegou na primeira casa, o marido disse: não, quem manda aqui é minha mulher, e deu uma galinha. Na segunda casa, quem manda aqui? Quem é o líder desta casa? A minha mulher, ela é a que determina tudo. Inclusive ela já saiu para promover e para resolver os problemas do lar. Na última casa, o homem percebeu que os homens estavam recebendo galinha, porque quem mandava era elas, as mulheres. Então quando ele chegou, o fazendeiro: quem é que manda nessa casa? Aí o homem disse: quem manda sou eu sou o líder desta casa, as decisões são minhas. Aí o homem então deu um cavalo preto a este cidadão, que com veemência disse que quem é o líder é ele da casa. Ele foi embora, chegou a mulher e disse: cavalo preto, quem deu esse cavalo? Foi um homem generoso que me deu esse presente. Ele não tinha não um cavalo claro, um cavalo branco.
O homem disse: realmente, ele tinha um cavalo branco. Por que você não troca? Troque, que o cavalo branco é mais bonito, o cavalo preto é feio. Troque por um cavalo branco. Aí o homem pegou o cavalo preto e foi lá para o fazendeiro e disse: eu quero trocar esse cavalo preto nesse cavalo branco. Aí o fazendeiro: como assim? Por quê? Porque eu achei mais bonito o branco. Quem aconselhou? Quem deu essa opinião? Você não recebeu o cavalo preto? Não, é que a minha mulher, ela gosta muito de cavalo branco, ela quer cavalo branco. Aí o homem disse: traga o cavalo para cá, toma galinha, porque eu sei que quem manda e quem toma as decisões é a mulher. Então não seja na sua casa assim. O líder, ele lidera combinando com a esposa, claro, mas a mulher não pode desautorizar o homem, deve aconselhar, dar o seu parecer. Queridos, que nós tenhamos esta bênção de Deus, exercendo os papéis, cada membro da família exercendo o seu papel. A esposa, Deus delegou a tarefa de respeitar a autoridade do lar conferida ao seu marido. A responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Ou seja, quer dizer que a instrução ou advertência que faculta a distinção entre o mal e o bem. Se os pais doutrinarem seus filhos, certamente criarão filhos, pessoas dignas, pessoas amáveis, pessoas respeitadas nesta sociedade. Cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Eles devem estar atentos, os pais devem estarem atentos na criação, na admoestação dos seus filhos. Os pais não devem abusar, como diz o capítulo 6, e o versículo 3, versículo 4, a parte A. Os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar, sem rigor excessivo, para não incitar a ira de seus filhos. A educação dos pais na doutrina, o culto doméstico, ele é vital, é necessário para a formação dos filhos no sentido moral e espiritual. Observar sempre atentamente os filhos, mudanças, comportamentos, atitudes dos filhos na